Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica. Hoje o assunto é muito importante, regra de 3 simples. Embora seja simples, é importante relatar o seguinte, cai muito em vestibular, Enem, concursos públicos. Então é muito importante para você, não é? Olha só, antes de começar, inscreva-se no canal. Semanalmente aulas novas são postadas e assim você fica por dentro de tudo o que acontece por lá. Ok? Vamos começar. O que vem a ser a regra de 3 simples? A regra de 3 simples é uma proporção que envolve apenas, nem mais nem menos, do que duas grandezas. Quando mais do que duas grandezas estiverem envolvidas numa questão ou num problema, a regra de 3 se chama regra de 3 composta. Mas o que vem a ser as grandezas? Por exemplo, velocidade é uma grandeza. Como é que ela aparece? Quilômetros por hora, metros por segundo. Pode aparecer também assim, ó, em uma impressora, páginas por minuto, ok? Outra grandeza, tempo. Tempo aparece dias, horas por dia. Outra grandeza, quantias. Quantidade de operários, quantidade de máquinas, quantidade de peças que foram fabricadas, ok? Isso são exemplos de grandezas. E como é que se resolve? A regra de 3, ela envolve 3 passos. Primeiro, o que significa a regra de 3? Por que o nome regra de 3? Porque 4 valores são sempre envolvidos. 3 valores são conhecidos e um é incógnita. Um é o que você quer descobrir. Ok? Esses 4 valores estarão dispostos em 2 colunas, que são as grandezas. 2 valores numa coluna, 2 valores na outra coluna. A incógnita estará em uma das colunas. Ok? O que não deve fazer é o seguinte. Primeiro passo. Separe as colunas em grandezas. Uma grandeza ocupa uma coluna, a outra grandeza ocupa a outra coluna. Não misture. Se é velocidade embaixo de velocidade. Se é tempo embaixo de tempo. Ok? Segundo passo, determinar quais grandezas são direta e inversamente proporcionais. Por exemplo, se as duas forem diretamente proporcionais ou se forem inversamente proporcionais. Como assim, Ferreto? Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Isso significa grandezas inversamente proporcionais. Agora, enquanto uma aumenta, a outra aumenta também, então isso aí são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou explicar isso aí, não te preocupa. Feito o segundo passo, o terceiro passo é o mais simples. Montar a equação e resolvê-la, multiplicando cruzado, já que é uma igualdade de frações. Ok? Vamos ver isso daí. Vamos a uma questão de fácil entendimento aqui para começarmos. Olha só. Às 6 horas da manhã, o relógio da matriz demora 20 segundos para dar as 6 badaladas. Ao meio-dia, para dar as 12 badaladas, demorará quantos segundos? Aqui a gente tem duas grandezas envolvidas. Uma delas é a quantidade de badaladas. E a outra grandeza sendo envolvida aqui é o tempo em segundos. Ok? Olha só, ele diz o seguinte. Às 6 da manhã, o relógio da matriz demora 20 segundos para dar as 6 badaladas. Então, em 20 segundos, ele dá 6 badaladas. Ok? E ao meio-dia, para dar as 12 badaladas, ele vai demorar um tempo de quantos segundos? Bom, uma questão bem simples, tá, gente? Mas vamos entender aqui. Primeiro, nós separamos em duas grandezas, colunas das grandezas badaladas e coluna dos segundos. Ok? Segundo passo é perceber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Olha só, 6 badaladas demoram 20 segundos. 12 badaladas vai demorar mais ou vai demorar menos? Vai demorar mais, né? Então, o x aqui, ó, é um valor maior do que o 20. Então, a gente tem o costume de colocar sempre a flechinha indo do menor para o maior. Aqui no lado esquerdo dá para perceber que vai do 6 para o 12. Já é
Só olhar a gente vê que vai do 6 para o 12. Agora aqui a gente deveria fazer aquele teste. Se 6 badaladas demoram 20 segundos, 12 badaladas vão demorar mais. Então, x é um valor maior do que 20. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é maior que 20. Então, a flechinha desce também. Nós estamos percebendo que as flechinhas estão no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, são grandezas diretamente proporcionais. Ou só você pensar da seguinte maneira. Bom, se você aumenta a quantidade de badaladas, com certeza irá aumentar a quantidade de segundos. Aumenta uma, aumenta a outra, grandezas diretamente proporcionais. Ok? Se são diretamente proporcionais, vamos fazer assim, ó. 6 dividido por 12. Isso aqui é igual a 20 dividido por x. Ou seja, você pode copiar da mesma maneira que você está enxergando aqui. Determinar a proporção exatamente como está aqui. Igualdade de frações, fazemos o que mesmo? Multiplicamos cruzado, não é? Então, nós vamos ficar quanto? X vezes 6, isso aqui dá 6x, é igual a 12 vezes 20, 240. Então, o x será 240. O 6 está multiplicando, desce dividindo. 240 dividido por 6, isso aqui vai dar, então, 40 o quê? Segundos. Ok, gente? A alternativa correta, a letra C. Olha só, eu quero fazer uma observação aqui. Ó. Poderia pensar assim. Bom, se elas são grandezas diretamente proporcionais, e você perceber o seguinte, do 6 para o 12, o que aconteceu? Daqui para cá, houve uma multiplicação por quanto? Por 2. Então, certamente, daqui para cá, essa multiplicação por 2, ela deverá se repetir. Então, se aqui é 20 vezes o 2, o x, certamente, sem conta alguma, a gente consegue perceber que ele deve ser 40 segundos. Ok? Vamos a uma segunda questão, de certa forma também bem simples. Olha só. Embalando alimentos doados para o programa Fome Zero, 4 voluntários gastaram 75 horas. Bom, olha só, gente, a gente tem duas grandezas envolvidas, voluntários e horas. Vamos colocar aqui, ó. Voluntários e horas. Ok? Aqui o que está acontecendo é o seguinte, tem 4 voluntários e eles gastam 75 horas para embalar alimentos. Então, 4 voluntários estão gastando 75 horas. Ok? Olha só, se fosse possível contar com 12 funcionários, trabalhando no mesmo ritmo daqueles 4, em quanto tempo o trabalho seria feito? Então, é o seguinte, com 12 funcionários, quanto tempo o trabalho seria feito? Ok? Agora, preste atenção numa coisa. Do 4 para o 12, a flechinha vai sempre, então, do menor para o maior. Vamos pensar assim. 4 voluntários trabalhando demoram 75 horas para embalar uma certa quantidade. Se nós tivermos 12 funcionários para embalar a mesma quantidade, ou seja, mais funcionários, vai demorar mais ou vai demorar menos? Vai demorar menos, né, gente? Eu não sei quanto é, mas é um valor abaixo de 75. Então, a flechinha vai do menor para o maior. Repare o seguinte, nós temos aqui ó, flechinhas com sentidos contrários. Sentidos contrários caracterizam grandezas inversamente proporcionais. E como é que a gente monta a proporção? Assim, ó. Faça assim, ó, 4 sobre 12. Ok? Só que ao invés de escrever agora 75 sobre x, inverta. Nós teremos x sobre 75. O que importa é inverter uma das duas frações. Ok? Chegamos à igualdade de frações, multiplicamos cruzado e nós teremos x vezes 12, 12x. 4 vezes 75, isso aqui vai dar 300. Então, o x é 300
dividido pelo 12. Isso aqui dará, então, um x igual a 25, que? 25 horas. Da mesma forma que o exercício anterior, você poderia pensar da seguinte maneira, ó, meu amigo. São grandezas agora inversamente proporcionais. Daqui para cá, não houve uma multiplicação por 3? Sim. Então, o que acontece? Daqui para cá, nós vamos ter que ter uma divisão por 3, por serem inversamente proporcionais. 75 dividido por 3, nós temos aqui um x valendo quanto? 25 horas. Próxima questão, olha só. A cisterna de uma indústria tem a forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões internas de 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5 metros de altura. Construindo aqui um paralelepípedo, nós vamos ter algo mais ou menos assim. Ó. Muito embora a gente não tenha visto ainda a geometria, gente, isso a gente vai ver com o tempo, essa questão não requer assim, um conhecimento geométrico para resolvê-la. Tem que ser mínimo. Ok? Vamos colocar os dados. Ó. Diz que tem 8 metros de comprimento. Tá? Lembrando, isso aqui é um paralelepípedo, é uma caixa. Tá? Um paralelepípedo reto-retângulo. 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e diz que tem 5 metros de altura. Ok? Aí diz assim, ó. Ela está vazia e será abastecida por uma torneira que tem uma vazão de 4 metros cúbicos por hora. Então, a gente tem aqui duas grandezas envolvidas. Um volume, que é metros cúbicos, tá? E um tempo que está em horas. Vamos colocar essas duas grandezas, ó. Nós temos o volume, que está em metros cúbicos, e nós temos o tempo, que é a segunda grandeza envolvida, e esse tempo está em horas, ok? Continuando. Qual é a função H que expressa em metros o nível de água no tanque T horas após a abertura da torneira? Bom, gente, vamos determinar em primeiro lugar quanto tempo essa torneira demora para encher esse tanque aqui. Olha só, pela informação, a gente tem que 4 metros cúbicos demoram 1 hora para encher. 4 metros cúbicos para cada hora. Então, em 1 hora, nós temos 4 metros cúbicos enchidos. Agora, vamos pensar no seguinte. Qual é o volume dessa cisterna? Um paralelepípedo, gente, o volume é dado pelo produto das dimensões, A vezes o B vezes o C. Ou seja, nesse caso, será 8 vezes 6 vezes 5. Comprimento vezes largura vezes altura. Não importa a ordem, tá? E o volume aqui vai dar quanto? 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 8, 240 metros cúbicos. Ou seja, 4 metros cúbicos demora 1 hora. 240 metros cúbicos. Qual tempo será necessário? Vamos fazer a análise se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Olha só, em 1 hora, conseguimos encher 4 metros cúbicos. Para enchermos 240 metros cúbicos, nós vamos ter que demorar mais ou menos tempo? Mais tempo, né, gente? Então, o x certamente é maior do que 1. Então, a nossa flechinha vem do menor para o maior. Aqui também está vindo do menor para o maior. As duas estão descendo. Isso quer dizer o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Flechinhas no mesmo sentido, diretamente proporcionais. E como é que se resolve mesmo? Vamos primeiro montar a proporção. 4 sobre 240. Isso aqui é igual a 1 sobre x. Ok? Multiplicando cruzado, nós vamos ter 4 vezes o x. Isso aqui dá 4x. 1 vezes 240, 240. Portanto, o x é igual a 240 dividido pelo 4. O tempo, então, será de 60 horas.
Bom, gente, uma observação aqui, ó. Quando você chegou à conclusão que as grandezas são diretamente proporcionais, você pode simplesmente chegar e multiplicar cruzado, tá? Não há necessidade de você montar assim aqui a proporção. Multiplicando cruzado, por ser diretamente proporcionais, nós temos 4 vezes o x, 4x, 1 vezes 240, 240, ok? Vai direto aqui embaixo. Bom, vamos continuar então. Ele quer saber o seguinte: qual é a função h que expressa em metros o nível de água no tanque t horas após a abertura da torneira? Bom, gente, nós vamos fazer agora uma nova regra de 3, e essa nova regra de 3 irá abordar duas grandezas. O tempo dado em horas, ok? E a altura da coluna, no caso, a coluna aqui, o máximo é 5 metros. Nós temos, então, a altura do tanque colocada aqui em metros. Como assim, Feito? Não estou entendendo muito bem. Olha só, o que a gente descobriu? A gente não descobriu que demora 60 horas para completar o tanque inteiro? Ou seja, em 60 horas, nós vamos ter uma altura de 5 metros. O que ele quer agora é o seguinte: qual é a função h, no caso, em função do t, que está em horas, que expressa em metros o nível da água do tanque? Ou seja, a altura, ele quer a altura expressa em relação ao tempo t. Então, ó, se em 60 horas a altura vai a 5 metros, em t horas a altura vai a h metros, ok? Nesse caso, gente, certamente também as grandezas são diretamente proporcionais, pois quanto maior é o tempo, maior a altura da coluna da água, ok? Se são grandezas diretamente proporcionais, a gente pode chegar aqui sem medo algum e multiplicarmos cruzado, não é assim? Então, nós teremos o quê? T vezes 5 é igual a H vezes 60. Então, 60H é igual a 5 vezes o T. Então, a altura da coluna será 5 vezes o T dividido por 60. Podemos simplificar, ó. Divide por 5 em cima dá 1, divide por 5 embaixo dá 12. Então, nós vamos ter a altura da coluna sendo expressa por T dividido por 12. Ok? Alternativa correta, letra D de Dinamarca. Vamos à última questão. Olha só. Sabendo-se que uma máquina impressora faz certo serviço em 4 horas, trabalhando numa velocidade de 300 páginas por hora, assinale o que for correto. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, o item 01. Com velocidade de 375 páginas por hora, o mesmo serviço será feito em 3 horas e 20 minutos. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? O que acontece é o seguinte: nós temos duas grandezas envolvidas, que é a velocidade da máquina da impressora, que é expressa como em páginas por hora. E a outra grandeza envolvida é o tempo. Esse tempo, olha, nós temos aqui ó, 3 horas e 20 minutos. Vamos colocar o tempo aqui ó, em minutos para facilitar bastante nossas contas aqui, ok? Vamos fazer, então, o item 01. Vamos lá, olha só. Diz o seguinte. A nossa máquina, gente, lá no enunciado, diz que em 4 horas... Bom, lá no enunciado diz o seguinte, que a impressora demora 4 horas para fazer um determinado serviço, imprimindo 300 páginas por hora. Então, olha só, em 300 páginas por hora, ela demora 4 horas para realizar o serviço. 4 horas, gente, em minutos não são 240? 4 horas vezes 60 minutos, 240 minutos, ok? O item 01 diz assim, ó, com velocidade 375 páginas por hora.
o mesmo serviço será feito em 3 horas e 20 minutos. Vamos descobrir se esse tempo será de 3 horas e 20 minutos realmente. Vamos analisar agora se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Aqui a flechinha vem do menor para o maior, ok? E vamos pensar assim, ó. Em uma velocidade de 300 páginas por hora, ela faz um trabalho em 240 minutos. Aumentando a velocidade, ou seja, páginas por hora, ela será mais rápida, né? Sendo mais rápida, gente, o tempo aqui não será menor? Claro que será, né? Então, o x é menor que 240. Então, a flechinha, nesse caso, vai de baixo para cima, caracterizando grandezas inversamente proporcionais. Como é que a gente resolve, então? Assim, ó. Olha lá. Ó. 300 dividido por 375. Isso aqui é igual. Agora, não escreva 240 sobre x. Escreva x sobre 240. Ok? Olha só. Nessa fração aqui, dividindo o 300 por 25, nós vamos ter 12, não é? E o 375 dividido por 25, nós vamos ter 15. Na multiplicação cruzada, nós vamos ter o quê? X vezes o 15, isso dá 15x. 240 vezes o 12, 12 vezes o 240. Então, o x será quanto? 12 vezes o 240 dividido pelo 15. Podemos simplificar, ó. Divide por 3, isso aqui vai dar 4. E divide por 3, isso aqui vai dar 5. Agora, simplificando aqui, ó, 240 dividido por 5, isso aqui dá exatamente 48. Então, o nosso x será quanto? 4 vezes o 48, esse resultado, 192 minutos. Bom, esse foi o tempo, então, e ele está dizendo que é feito em 3 horas e 20 minutos. Gente, 3 horas e 20 minutos são 180 minutos mais 20, serão 200 minutos e não 192. Então, primeira alternativa, ou seja, item 01, esse é um item falso. Ok? Vamos ao item 02. Olha só. Para que o mesmo serviço seja feito em 2 horas e 30 minutos, a máquina deve imprimir 480 páginas por hora? Bom, vamos seguir o nosso raciocínio aqui, ó. Nós temos 300 páginas por hora, é a velocidade da impressora, e ela realiza esse trabalho em 240 minutos. Vamos seguir a coluna aqui, tá? Ok. Agora, no item 02, ele está dizendo assim, ó, que o tempo será feito em 2 horas e 30 minutos. Gente, 2 horas e 30 minutos são 120 mais 30, são 150 minutos. Para isso, deverá operar a impressora por quantas páginas por hora? Bom, vamos pensar o seguinte. Novamente, fazendo uma análise rápida, aqui a flechinha indo do menor para o maior, e aqui é o seguinte, 240 minutos, trabalhando a uma velocidade de 300 páginas por hora, para fazer um trabalho em menos tempo, ele terá que aumentar a velocidade. Ou seja, o x será um valor maior do que o 300. Então, a flechinha aqui vem de cima para baixo, caracterizando grandezas inversamente proporcionais, como a gente já tinha visto antes. Nesse caso, gente, como é que é a situação mesmo? A situação é a seguinte. 300 sobre x. Isso aqui é igual, não vai escrever 240 sobre 150. Escreva 150 sobre 240. Uma outra possibilidade, gente, por ser grandezas que não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, ao invés de multiplicar cruzado, você multiplica reto. X vezes o 150,
Isso aqui é igual a 300 vezes o 240. Vê se não vai ficar assim. Olha só. X vezes 150 é igual a 300 vezes 240. Ok? Gente, 300 no numerador, 150 no numerador. O que a gente pode fazer? Ó? Simplificar o 300 com o 150, aqui dá 1 e aqui dá 2. Conclusão que nós temos. X vezes 1, isso aqui dá x. 240 vezes 2, isso aqui é igual a 480. 480 o quê? Páginas por hora. O item 02 está dizendo lá no final, olha lá, ó, a máquina deve imprimir 480 páginas por hora, portanto, esse item é um item verdadeiro. Ok? Vamos ao 04? Olha só o que diz o 04. Diz assim, ó, se a velocidade da máquina for de 250 páginas por hora, o mesmo serviço será feito em menos de 3 horas? Gente, vamos continuar com a nossa análise. Ela está trabalhando em 300 páginas por hora, demorando 240 minutos para fazer determinado trabalho. Agora, o item 04 diz assim, ó, se a velocidade da máquina for de 250 páginas por minuto, bom, quanto tempo vai demorar, então, para fazer o serviço? Aqui, agora, houve uma diminuição. Diminuiu a velocidade, então, vai aumentar o tempo, não vai? Então, o x é um valor maior que 240, novamente, o que a gente já sabe, são grandezas inversamente proporcionais. E a gente tem o que, então? Isso daqui, ó, é igual a 300 sobre 250. Isso aqui é igual a x sobre 240. Ok? Podemos cortar esse zero com esse zero. O 300 dividido por 25 também podemos cortar. 300 dividido por 25, isso aqui dá exatamente 12. Conclusão, o x será 12 vezes o 24. 12 vezes o 24, isso dá um x exatamente igual a 288 minutos. O item está dizendo, mesmo serviço será feito em menos de 3 horas. Gente, 280 minutos é mais do que 4 horas, já que 4 horas são quantos? 240 minutos, né? Então, é mais de 4 horas, e ele diz que é menos de 3 horas, então esse item é um item falso. Ok? Vamos descer um pouquinho e vamos para o 08. Diz assim, ó, na mesma situação, se a velocidade da máquina dobrar, o mesmo serviço será feito em 2 horas. Já dá para dizer que é um item verdadeiro, né, gente? Porque se a máquina dobra de velocidade, o tempo diminui pela metade. Ou seja, se antes demorava 4 horas, agora demorará 2 horas. Mas vamos fazer, olha só, 300 é a velocidade, o tempo de 240. Então, se a velocidade da máquina dobrar, ou seja, for para 600, quanto será o tempo para desempenhar o serviço? A gente sabe, então, que aqui, ó, diretamente vai do menor para o maior, e aqui, com certeza, o tempo aqui ele é menor que 240. Então, a flechinha vem de baixo para cima, caracterizando o que a gente já sabe, grandezas inversamente proporcionais. No caso aqui, que nós vamos ter 300 sobre 600. Isso aqui é igual a x sobre 240. Simplificando o 300 com o 600, ficará 1 no numerador e 2 no denominador. Multiplicando cruzado, nós teremos que x vezes 2 é 2x, 240 vezes 1, 240. Ou seja, o x é igual a 240 dividido por 2, 120 minutos. 120 minutos é quanto, gente? 2 horas, não é? E ele está dizendo que ali o tempo é de 2 horas. Então, esse item é um item verdadeiro.
verdadeiro. Então, como essa questão é uma questão de somatório, o que a gente tem que fazer? Tem que somar, né? A gente vai somar os itens verdadeiros, que no caso é o 0,2 e o 0,8. Então, 0,2 mais 0,8, 10 é o gabarito dessa questão. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Se você gostou da aula, clique em gostei e faça comentários. Aproveite para assistir também a aula de regra de 3 composta. Clique aqui em cima, tá? Um abraço para você e bons estudos.